Amém. O nosso propósito é fazer uma série de vídeos com conversas sobre livros da Bíblia. E nós queremos começar com o livro de Filipenses. Filipenses 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para começarmos, nós podemos dizer que o livro de Filipenses, esses 4 capítulos, são sobre alegria. Paulo menciona isso pelo menos 16 vezes nesses 4 capítulos, e também menciona Cristo 50 vezes. E isso é porque a sua alegria é encontrada em Cristo, e nossa alegria também, se somos homens regenerados. A gente vive num mundo um tanto triste, um mundo que conhece desespero, um mundo que conhece depressão, um mundo que conhece insatisfação, um mundo que conhece um constante descontentamento, ansiando por coisas que eu diria nunca acontecem. É uma realidade triste, com um futuro ainda mais triste, porque temos um mundo de tristeza sem esperança de que algo deva necessariamente mudar. Então, os longos anos de vida, inevitavelmente, se tornam longos anos de tristeza, pontuados por momentos de felicidade, momentos esses que se tornam cada vez menos frequentes à medida que nós envelhecemos, que o envelhecimento ocorre em nossas vidas. E é provavelmente por isso que existe uma grande porcentagem de suicídio entre aqueles com mais de 65 anos. Como a duração dos anos em nossas vidas e os momentos decrescentes de felicidade trazem uma tristeza mórbida e falta de satisfação com a vida. Os homens falam sobre felicidade e talvez a gente deva definir felicidade, pelo menos de uma maneira muito simples, para podermos trabalhar. Felicidade é uma atitude de satisfação ou deleite que é baseada em alguma circunstância presente. Então a felicidade está relacionada aos acontecimentos inexoravelmente. Ela está relacionada à casualidade. Felicidade está relacionada ao momento, o que transmite basicamente a ideia do acaso. Felicidade é aquilo que você realmente não pode planejar. É aquilo que você não pode programar. Pode acontecer, pode não acontecer. É uma coisa muito evasiva, mas está relacionada ao prazer ou à satisfação que está ligada a um acontecimento específico, a um acontecimento ocasional, uma circunstância casual. E isso é o melhor que os homens podem fazer. Por outro lado, quando falamos de alegria, como aqui em Filipenses, nós não estamos falando de algo relacionado ao acaso ou a algum acontecimento fortuito. Não estamos falando de algo relacionado a circunstâncias. Estamos falando de uma profunda confiança de que tudo está bem, independentemente da circunstância, independentemente da dificuldade, independentemente do problema. E isso é muito diferente daquela definição da felicidade. A alegria, para ser entendida no sentido bíblico, no sentido da definição de Deus, deve ser entendida como relacionada a Deus. Deve ser entendida como aquilo que se torna seu em Cristo. Deve ser entendida como uma posse permanente de todo crente, de todo homem realmente regenerado. Não um deleite caprichoso que vem e vai, dependendo de várias circunstâncias, pois o acaso pode oferecer oportunidade dele vir ou não. Estamos falando de alegria, que é muito diferente da ideia de simplesmente felicidade. Então, a minha definição favorita de alegria é a seguinte:
Alegria é a bandeira que tremula no castelo do coração quando o rei está lá. Nós sabemos, por exemplo, que quando a rainha da Inglaterra está no palácio de Buckingham, a bandeira está no lugar mais alto e todo mundo sabe que a rainha está no castelo. Esse é um costume antigo. Então, essa definição de alegria é muito boa. Não é? A alegria é a bandeira que voa, que tremula no castelo do coração quando o rei está lá, presente. A alegria é a bandeira que voa no castelo do coração quando o rei está lá. Isso é ótimo. Eu amo isso. E é isso mesmo. E acredito que apenas os cristãos conhecem a alegria verdadeira e por isso duradoura. O verbo alegrar-se aparece 74 vezes no Novo Testamento. E o substantivo alegria aparece 59 vezes no Novo Testamento. Isso é parte integrante e inexorável da experiência cristã. Então eu queria dar por alguns momentos a vocês uma teologia da alegria. Nós podemos começar com uma frase e continuar acrescentando a ela até que se torne uma teologia composta da alegria. Antes de tudo, a alegria vem de Deus. Ela é um presente de Deus. É um dom de Deus. No Salmo 4, versos 7 e 8 diz: colocaste alegria em meu coração, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista, ele está dizendo: tu me dás alegria por causa do meu relacionamento de segurança contigo. O que lemos no Salmo 16, 11, deve-se acrescentar isso no Salmo 4. Na tua presença, a plenitude de alegria. Deus é a fonte da alegria. Então começamos nossa teologia da alegria dizendo: a alegria é um presente de Deus. Agora, me deixe adicionar algo a isso. A alegria é um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho. A alegria é um dom de Deus para aqueles que creem no Evangelho. Naquele dia maravilhoso no interior da Galileia, quando o anjo apareceu para anunciar a chegada do nascimento de um Salvador, o anjo disse: não temas, pois eis que trago novas de grande alegria, que será para todos. Pois hoje, na cidade de Davi, nasceu para você um Salvador, que é Cristo, o Senhor. É o Evangelho que traz essa alegria. Ou nós podemos dizer que transmite essa alegria ao coração humano regenerado. Então a alegria não tem nada a ver com o físico, o biológico. A alegria que nós estamos falando é algo sobrenatural que o Espírito infunde no coração do homem regenerado. A alegria é um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho, que creem no Senhor Jesus Cristo. No maravilhoso registro do Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz no verso 11: essas coisas eu lhes falei para que a minha alegria esteja em vocês e para que a vossa alegria seja completa. Cristo veio proclamar um Evangelho que daria alegria aos homens. É o que o Evangelho faz. Portanto, a alegria é um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho. E deixe-me acrescentar outra parte a esta frase. A alegria é um presente de Deus para aqueles que acreditam que o Evangelho é produzido neles pelo Espírito Santo, sendo produzido neles pelo Espírito. Em Romanos, capítulo 14, há uma pequena frase que é maravilhosa, que eu acho que talvez você tenha lido, mas talvez não possa não ter compreendido. Diz no versículo 17 de Romanos 14 que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria e etc. Então a alegria é um presente, um dom de Deus para aqueles que creem, sendo produzida neles pelo Espírito Santo. Não tem nenhuma relação com a biologia ou a bioquímica do nosso cérebro ou nada disso. É a alegria do Espírito Santo, é a alegria do Pai, é a alegria do Filho. E o Deus eterno não tem corpo, não tem nada a ver com o físico, tem a ver com aquilo que é espiritual, que é a alegria de Deus sendo colocada em nossos corações pelo Espírito Santo. A alegria é essa que foi comprada com o sangue de Cristo na cruz para os eleitos. Então me deixa acrescentar mais um elemento à nossa frase. A verdadeira alegria é um presente de Deus
que vem àqueles que creem no Evangelho, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, quando o crente recebe e obedece a palavra de Deus. E essa é uma verdade para todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito. Jeremias, por exemplo, Jeremias 15, verso 16 diz: tuas palavras foram encontradas e eu as comi, e tua palavra foi em mim alegria e regozijo do meu coração. E no caminho para Emaús, os discípulos de Jesus, por exemplo, disseram a si mesmos: nosso coração não ardeu dentro de nós, ou seja, uma expressão de alegria, enquanto ele falava conosco, dando-nos a sua palavra, ensinando-nos a si mesmo pelas Escrituras. E 1 João 1,4 diz: escreva essas coisas para que a sua alegria seja completa. Ao receber esta palavra e aplicá-la, você experimenta alegria completa. E essa é a obra do Espírito no coração regenerado. Portanto, a verdadeira alegria que o crente conhece é um presente de Deus para aqueles que creem, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, à medida que recebem e obedecem a palavra. Seria o cumprimento daquela oração de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas deixe-me acrescentar outra coisa, outro pensamento. A verdadeira alegria é um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, quando creem e recebem a palavra, ou a recebem e a aplicam, e é misturada com provações, sendo misturada com provações e aflições. Um elemento muito importante dessa alegria é isso: você nunca experimentará a realidade da verdadeira alegria a menos que isso seja esclarecido em contraste com as provações e aflições. É, em um sentido muito real, conhecido apenas por seu contraste. Tristezas, dificuldades, é o que flui neste mundo. 1 Tessalonicenses 1,6 diz: você também se tornou imitador nosso e do Senhor. Ouça isso: tendo recebido a palavra em muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. Isso é um belo resumo de tudo. O Espírito Santo, a tribulação, a palavra, a alegria. Em 2 Coríntios, você se lembra do capítulo 6 e do verso 10 que diz: triste, mas sempre alegre. Em outras palavras, você está passando por circunstâncias tristes, mas sempre se regozijando. Você pode se lembrar das palavras de Tiago, no capítulo 1, verso 2, que diz: considera tudo com alegria, meus irmãos, ao encontrar várias provações. Ou as palavras de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz: nisso você se alegra muito, embora por pouco tempo, se necessário, você seja afligido com várias provações. Então a verdadeira alegria, ela é um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, à medida que recebem e obedecem às Escrituras, sendo misturadas com várias provações e aflições. E um pensamento final, em nossa pequena teologia da alegria: a verdadeira alegria é um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, à medida que recebem e obedecem a palavra, misturada com provações e depositam sua esperança na glória futura. Essa é algo que deve ser acrescentado: e depositam sua esperança na glória futura. Nós estamos, os filhos de Deus, os homens regenerados, de acordo com Romanos 12:12, nos regozijando na esperança. 1 Pedro capítulo 4, verso 13 diz: na medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, continue se regozijando, para que na revelação da sua glória você possa se alegrar com exultação. Ou em outras palavras, persista com alegria agora, porque você conhece a alegria que está por vir. Judas 24 diz para nós: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Essa é a alegria do verdadeiro cristão. Essa é a teologia da alegria. É um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, ao receberem e obedecerem às Escrituras, e misturada com aflições, e depositando sua esperança e seus corações na glória futura.
Essa é a teologia da alegria em uma frase. E o apóstolo Pedro, ele resume isso de maneira magnífica, eu acho, em 1 Pedro 1,8, que diz: embora vocês não o tenham visto, isto é, Cristo, vocês o amam. E embora não o vendo agora, mas crendo nele, vocês se alegram muito, com uma alegria inexprimível, indescritível e cheia de glória. E Pedro está escrevendo para cristãos perseguidos, sofredores, que perderam tudo que poderia dar alegria ao homem natural. Mas você se alegra com alegria inexprimível, porque a sua alegria é um dom de Deus, produzida pelo Espírito Santo, ao responder à palavra de Deus, misturada com provações, e coloca suas afeições na glória futura. Este é o tema dessa maravilhosa e pequena carta dos Filipenses, a alegria do crente. É a epístola, assim, da alegria que descreve algo inexorável sobre o coração regenerado. Paulo está escrevendo para os filipenses. Ele ama os filipenses e os filipenses o amam. De fato, é minha convicção pessoal que o vínculo de amor entre Paulo e os filipenses excedeu o vínculo de amor entre ele e qualquer outra igreja. Havia algo tão profundo, havia algo tão especial no relacionamento amoroso entre eles, que na situação em que ele estava preso, e ele menciona a sua prisão 4 vezes no primeiro capítulo, ele está basicamente escrevendo para os filipenses porque está preocupado com a tristeza deles, com a situação dele. Há outras coisas pelas quais Paulo está preocupado. Ele está preocupado com a unidade deles. Paulo está preocupado com a fidelidade deles. Paulo está preocupado com muitas coisas que aparecem na carta, mas do ponto de vista relacional, sua profunda preocupação é que essas pessoas que o amam tanto fiquem tristes porque ele é um prisioneiro. Eles ficaram tristes por causa das circunstâncias dele. Eles ficaram tristes por causa da sua privação. Eles ficaram tristes por causa do presságio de perda da sua vida, porque ele poderia ser condenado à morte. Então ele escreve para dizer-lhes com efeito: olha, eu me alegro, então vocês devem se alegrar também. E assim, essa carta aos Filipenses pretende transmitir a alegria em Cristo do seu autor. Então nós podemos começar olhando essa introdução sem nos aprofundarmos muito no próprio texto, que é tão simples. Só quero dar algumas informações para tornar essa epístola tão real quanto deve ser para vocês. 3 coisas nós devemos observar nos 2 primeiros versículos: os servos, os santos e a saudação. Os servos e os santos estão no verso 1, já a saudação está no verso 2. Então nós podemos começar por servos, pelos servos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Quase não precisamos dizer nada sobre isso. Todos nós conhecemos Paulo, todos nós conhecemos Timóteo, todos nós entendemos o que é ser um servo de Cristo Jesus. Mas me deixe tocar levemente nisso, servos. Paulo, o amado apóstolo, Paulo convertido na estrada de Damasco, Paulo, o servo mais nobre de Cristo que o mundo já conheceu, Paulo, aquele homem incrível e notável que o Espírito de Deus usou para escrever 13 das cartas do Novo Testamento, Paulo, que se torna o modelo e exemplo para todo cristão, ele é o autor da carta. Talvez a descrição mais concisa de Paulo em qualquer lugar seja dada exatamente nessa carta aos Filipenses. Se você olhar o capítulo 3 por um momento, chamo sua atenção para o versículo 4. No 4, ele diz: embora eu possa ter confiança na carne, diz ele relacionando-se com alguns cuja confiança é estritamente na carne e não no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: se alguém mais quiser confiar na carne, eu posso confiar muito mais. Se você vai comparar credenciais carnais, se você confiar em sua humanidade, em suas credenciais humanas, em seu currículo, em seu status, ele diz: aqui estão as minhas. Verso 5, fui circuncidado no 8º dia. Esse é o padrão prescrito
para um menino judeu, da nação de Israel, ou seja, do povo escolhido de Deus, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais nobres, um hebreu de hebreus. Em outras palavras, entre os meus colegas, eu era considerado o epítome do que era ser um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu fui fariseu. Agora, essas são algumas credenciais, é parte do seu currículo incrível. Ele saltou por todos os degraus do judaísmo, circuncidado ao 8º dia, pertencente à nação de Israel, da tribo de Benjamim, entre os hebreus considerado um hebreu verdadeiro, um hebreu nobre, um hebreu exemplar. No que diz respeito à lei, ele adotou a tática mais zelosa da lei e tornou-se fariseu. E o verso 6 diz: quanto ao zelo, eu era tão zeloso que me tornei um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui considerado irrepreensível. Seus próprios colegas, e não Deus, seus próprios companheiros, o acharam irrepreensível. Ele era o fariseu dos fariseus. Eles o acharam um homem que vivia de acordo com a lei, homem de tremenda integridade religiosa em seu próprio sistema rígido. Mas, ele diz no verso 7, sejam quais forem as coisas que foram ganhas por mim, essas coisas eu contei como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero todas as coisas como perda, tendo em vista o valor superior de conhecer a Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Nesses versos, você tem Paulo, é ele, é o servo de Deus Paulo, como nós o vemos nas páginas da Bíblia. Ele era judeu, ele era um judeu zeloso, ele era um judeu legalista, ele era fariseu, entre os fariseus ele era o principal, ele manteve a lei como qualquer homem poderia manter a lei, e ele foi irrepreensível entre os homens que mantinham a lei. E ele destruiu todas essas credenciais humanas, contando-as como lixo, contando-as como esterco, pegou todo esse status e disse que era esterco, perto de ganhar a Cristo. Porque no verso 9, ele queria ser achado nele, achado em Cristo, não tendo a minha própria justiça derivada da lei, mas aquilo e aquela que é através da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base unicamente na fé. E assim, ele se entregou a Cristo. Esse é Paulo. Então ele passou o resto da sua vida proclamando isso com toda a paixão que é possível a um coração humano. Esse é o apóstolo Paulo. E o outro servo lá do início é Timóteo. Timóteo era filho de Paulo na fé, apresentado a ele conforme registrado em Atos, capítulo 16, quando Paulo visitou Derbe em Listra, na região ao redor da Galácia. Ele encontrou esse jovem e o tomou como seu protegido, o treinou, o ensinou. Ele se tornou um filho real de Paulo. Timóteo era seu querido companheiro, aquele a quem ele realmente daria o legado do futuro ministério quando deixasse este mundo. Nós conhecemos Timóteo, nós conhecemos a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. A propósito, essas duas cartas foram escritas apenas alguns anos depois de Filipenses. Essa carta foi escrita durante a primeira prisão romana de Paulo. Já a primeira Timóteo foi escrita após sua libertação e segunda Timóteo foi escrita durante sua segunda e última prisão, apenas alguns anos depois disso. Mas se queremos apenas uma breve introdução de Timóteo, encontramos uma maravilhosa descrição nesta mesma epístola, no capítulo 2, no verso 19. Pois aqui Paulo nos apresenta Timóteo de uma maneira concisa. Descobrimos realmente tudo o que precisamos saber sobre ele. Paulo diz: espero que o Senhor Jesus envie Timóteo a vocês em breve, para que eu também seja encorajado quando souber de sua condição. Então Timóteo está chegando, e ele vai descobrir o que está acontecendo com vocês, e ele vai me encorajar quando ele me disser. Timóteo é meu mensageiro, e a razão pela qual estou enviando a ele, e aqui encontramos um pouco sobre Timóteo, está no verso 20, mas vamos começar no 19 que já mencionamos.
Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Agora o 20. Não tem ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Ele é, Paulo está dizendo, como um clone meu. Não há ninguém como ele. O coração dele bate com o meu coração. O sangue dele flui com o meu sangue. E eu estou mandando ele porque ele tem um espírito único, unido comigo. Não é só isso, ele está realmente preocupado com vocês. Ele está compassivamente preocupado com vocês. E isso porque ele, Timóteo, ele estava, obviamente, lá quando a igreja em Filipos foi iniciada, foi fundada. Ele estava lá. Ele estava naquela segunda jornada, naquela segunda viagem missionária. E ele fez algumas outras visitas a Filipos. E havia um vínculo entre eles e os filipenses. Ele disse no versículo 21, todos eles buscam seus próprios interesses, não os de Cristo Jesus. Que pensamento trágico é esse, quando está se falando de cristãos? Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, não tenho mais ninguém para enviar, exceto Timóteo, porque todas as outras pessoas ao meu redor buscam seus próprios interesses. Timóteo é o único que tem meu coração. Que tesouro, eu vou mandá-lo. E espero, ele diz no verso 23, enviá-lo imediatamente, assim que eu ver como as coisas vão comigo. E confio no Senhor que eu também poderei ir em breve. Tudo que você precisa saber sobre Timóteo é que, quando Paulo olhou em volta e viu quem estava à sua volta, ele disse, ele é o único que tem um espírito afim, um espírito completamente ligado ao meu. Ele é o único cujo coração bate com o meu coração. Ele é o único que é como eu mesmo. Ele é o único que posso enviar, como se eu mesmo fosse. Isso fala muito sobre Timóteo. Timóteo coautorou Filipenses? Não. A implicação aqui não é Paulo e Timóteo como escritores, mas Paulo e Timóteo como servos de Cristo Jesus que estão juntos enquanto Paulo está escrevendo. Você diz, como você sabe disso? Porque a partir do verso 3, todos os pronomes são da primeira pessoa do singular. Nunca é nós, é sempre eu, meu. No versículo 3, meu. No versículo 4, eu. No versículo 12, e assim por diante. Paulo é o autor, Timóteo é o companheiro. Bem, por que ele adicionou o nome de Timóteo, então, nessa introdução? É importante que ele adicione o nome de Timóteo? Sim, é importante, por causa de várias coisas. Primeiro, Timóteo era muito conhecido pelos filipenses e muito amado pelos filipenses. Como eu disse, ele estava lá quando a igreja foi iniciada, em Atos 16. É o mesmo capítulo da vinda de Timóteo com Paulo. Timóteo vem com ele nos versículos 1 a 3. E quando você está no versículo 11, eles estão em Filipos e a igreja nasce. Os cristãos filipenses conheceram Timóteo desde o começo. Além disso, como Paulo ia enviar Timóteo e queria que ele recebesse a melhor recepção, ele inclui Timóteo como um verdadeiro colega de trabalho, companheiro, incluindo na saudação de abertura da carta. Ele é um verdadeiro colaborador do apóstolo. E mais tarde, ele a expande ainda mais quando diz, ele é o único que tem um espírito comigo. Em terceiro lugar, é possível e bem possível que Timóteo seja o secretário a quem Paulo ditou Filipenses. Sabemos que Paulo ditou suas cartas. Houve ocasiões em que ele mesmo escreveu, mas muitas das cartas que conhecemos foram ditadas. Por exemplo, não sei se você se lembra da leitura em Romanos, capítulo 16, bem no final do capítulo, no verso 22, diz assim, eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Isso não significa, é óbvio, que Tércio foi o autor. O verso 1 de Romanos, capítulo 1, diz que Paulo foi o autor. Tércio foi o secretário, aquele que escreveu o que Paulo estava ditando.
Em 1 Coríntios 16, 21, Paulo termina dizendo: esta saudação está sendo escrita pelas minhas próprias mãos. Em outras palavras, alguém escreveu todo o resto, como eu ditei, mas eu estou assinando do meu próprio punho o meu nome no final. Ele faz a mesma coisa em Colossenses 4,18, em Gálatas 6,11 e em 2 Tessalonicenses 3,17, por exemplo. Por isso, era costume de Paulo ditar, e Timóteo pode ter sido aqui em Filipenses aquele que escreveu. Ele era o seu companheiro. Ele queria que eles, em Filipos, soubessem que Timóteo era considerado um amigo íntimo, um colega de trabalho, para que quando Timóteo chegasse lá em Filipos, o aceitassem como tal, como o próprio Paulo, e certamente o aceitariam, por vínculo de amor que já existia, e essa menção reforça isso. E talvez tenha sido ele quem escreveu o que Paulo ditou. Timóteo se tornou uma parte vital da vida de Paulo, servindo ao lado dele por anos e anos. E agora ele está disponível para Paulo. Paulo é um prisioneiro. Paulo está na prisão. Ele menciona isso 4 vezes no capítulo 1. Timóteo não é um prisioneiro, tanto quanto sabemos. Mas Timóteo pode vir e ver Paulo, trabalhar ao lado e ajudar Paulo. A natureza de sua prisão permitiu-lhe esse privilégio. Observe o título que Paulo escolhe para os dois aqui no início de Filipenses. Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Esse título, a propósito, é usado por Tiago em Tiago 1:1, em Pedro, em 2 Pedro 1:1 e por Judas no versículo 1. Assim, os escritores das Escrituras adoram se chamar escravos de Cristo. Esse era o único título que eles realmente gostavam de colocar. O termo doulos transmite a ideia de propriedade, de posse, fidelidade, dependência, sujeição, lealdade, tudo o que pensamos que um escravo, a palavra escravo, transmite na ligação dele com o seu Senhor. E Paulo enfatiza, no entanto, algo que você pode não entender e que é um serviço disposto. Você captura isso? Serviço disposto. Porque quando nós pensamos em escravo, no nosso idioma, pensamos em comportamento forçado, dever e não disposição, sujeição abusiva, mas essa não é a ideia. Um escravo de vínculo era um escravo ligado ao indivíduo, e com frequência esse vínculo era por afeto, amor e senso de estima, não por algum tipo de medo abjeto. Por exemplo, você se lembra em Êxodo, no capítulo 21, verso 5, que a lei de Deus previa um escravo que queria se ligar permanentemente ao seu mestre? Muitos dos escravos na antiga nação de Israel amavam seus senhores profunda e eternamente, e como resultado, eles queriam servir seu mestre por toda a vida, em vez de serem libertos. Se um escravo assim o desejasse, ele procuraria seu mestre e diria: quero servi-lo por toda a vida. E o mestre seguiria a lei de Deus que dizia: leve seu escravo para a porta, puxe o lóbulo da orelha, faça um furo e coloque um brinco. Esse brinco na orelha e o buraco na orelha serão o sinal e o símbolo para todos que o virem que este homem é um escravo por amor. Este é um servo do amor que escolheu um vínculo vitalício com alguém que ele ama e deseja servir para sempre. Então, Paulo e Timóteo não se veem como escravos de alguma maneira abjeta, tendo que fazer algo que não querem, mas como servos dispostos de Jesus Cristo, servindo por alegria, por vontade, por afeição, por grande amor. Observe então, por favor, servos de Cristo Jesus. Esse sempre foi o foco do apóstolo Paulo. Seu serviço sempre foi para Cristo, sempre para Cristo. Ele não era um servo da igreja, ele não era servo dos líderes da igreja, ele não era um servo de Roma, mesmo sendo prisioneiro de Roma. Ele era um servo de Cristo Jesus,
sempre conectando sua vida de Cristo. Hoje, muitas pessoas fazem muitas reclamações ao servir a Deus, porque na verdade eles não servem a Deus. Eles acham que estão servindo a homens, a uma igreja local, então eles têm muitas reclamações. Ele não era um servo de alguma coisa, ele era servo de Cristo. E essa é uma percepção ministerial absolutamente necessária para quem serve ao Senhor. Se você se apegar às pessoas, elas o decepcionarão. Se você se apegar à igreja, a igreja vai te desapontar de muitas maneiras. Se você se apegar ao Senhor, nunca ficará desapontado e poderá servir aos irmãos e à igreja. Se você decidir avaliar seu ministério com base na opinião das pessoas, você se perderá. Com base na opinião ou sucesso da igreja, você se perderá. Mas se você optar por avaliar sua vida e ministério entre você e o Senhor, nunca se perderá, nunca haverá desânimo em seu coração, porque sempre saberá onde está. Você nunca será uma pessoa cheia de autocomiseração, pena de si mesmo, ao falar sobre o ministério, sobre a igreja e sobre os irmãos. O serviço a Cristo é a perfeita liberdade. O serviço a Cristo é a perfeita liberdade. Paulo diz no verso 7, no meu aprisionamento, ele diz no verso 13, meu aprisionamento, no verso 14, meu aprisionamento, no 17, meu aprisionamento, ou minhas correntes, ou cadeias. Mas apesar de tudo isso, ele não era prisioneiro ou escravo de Roma, ele era o servo de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem atenderia todas as suas necessidades, em qualquer circunstância. Foi Jesus Cristo quem acolheria todos os seus deveres, como 2 Samuel 15:15, onde diz tão lindamente, teus servos estão prontos para fazer o que o meu Senhor, o Rei, designar. Foi Jesus Cristo quem supriria todas as suas necessidades, quem disse, minha graça te basta, minha graça é suficiente para você. Ele serviu a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo queria ele na cadeia, ele estaria lá, por Jesus Cristo e com alegria. Agora, ele era um prisioneiro naquele momento. E durante esse encarceramento, ele escreveu 4 epístolas. Nós as conhecemos como as epístolas da prisão. Elas são chamadas assim porque, obviamente, foram escritas da prisão. Elas são Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, aquela pequena carta. Se você ler Filipenses, ele diz que está na prisão. Se você ler Efésios, ele diz que está na prisão. Se você ler Colossenses, ele diz que está na prisão. Se você ler Filemon, ele diz que está na prisão. Não temos dificuldade em discernir onde ele está quando escreve essas 4 cartas. Agora, alguns sugeriram que ele pode estar preso em Éfeso, que realmente não resiste ao escrutínio. Outros dizem que ele pode estar preso em Cesareia. Isso não resiste ao escrutínio também. É melhor vê-lo na prisão em Roma, quando ele escreve todas as 4. Por que Roma? O capítulo 1, versículo 13, menciona toda a guarda pretoriana, que seria mais adequada à situação em Roma do que em Éfeso ou em Cesareia. E então, no capítulo 4, no verso 22, ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Também seria mais adequado para Roma, haver lá, estar lá na casa de César. Além disso, no capítulo 1, verso 14 a 18, ele fala sobre todos os pregadores que estão pregando a Cristo de maneira honesta ou contenciosa, ajudando e adicionando a Paulo aflições à sua situação já difícil. E o fato de haver muitos pregadores é um indicativo de uma grande cidade como Roma, em vez de um lugar menor. Além disso, no capítulo 1, ele parece estar esperando um veredicto decisivo. Ele diz, eu posso viver, eu posso morrer. Estou aprisionado. Gostaria de ir e estar com Cristo, de partir e estar com Cristo. Gostaria de ficar com vocês, o que parece mais necessário para o bem de vocês. Ele parece ter estado no limiar de alguma decisão sobre o seu destino final. No capítulo 2, no verso 17, ele diz, se agora for para ser derramado como oferta de libação, em sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro.
Em outras palavras, se for a hora de eu morrer, tudo bem. Por outro lado, no verso 24, ele diz: confie no Senhor, eu mesmo estarei com vocês em breve. Me parece que ele estava indicando a morte ou a libertação muito rapidamente. Se isso fosse verdade, é melhor vê-lo em Roma, porque Roma é o lugar onde esse julgamento aconteceria, onde esse veredicto final aconteceria. Ele seria então libertado de Roma pela corte romana. Portanto, é melhor supor que ele esteja em Roma. De alguma forma, ele está preso em cativeiro, com liberdade suficiente para receber aqueles que querem vir trabalhar, visitá-lo e trabalhar com ele. Neste caso, Timóteo. Ele espera uma libertação iminente para que possa estar com os filipenses, caso não tirem a vida dele. Assim, nós podemos assumir que isso é algo em torno de 64 depois de Cristo, e que esta é a última das 4 epístolas da prisão, nas quais ele está antecipando a morte ou a libertação. Então esse é Paulo, esse é Timóteo, essa é a situação, os servos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e agora ele vai falar sobre todos os santos, o que nós podemos falar no próximo vídeo. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon